sou hipótese, é uma pessoa simples. Eu nasci na Zaroeira do Matador. Meu pai se chamava Manuel Hipólito da Cruz. Minha mãe era Maria Hipólito da Cruz. E meus irmãos eram 3 comigo. A mais velha era Rosa Hipólito da Cruz. Luiz Hipólito da Cruz. Conceição Hipólito da Cruz. Eu cresci não materialmente, mas espiritualmente. Esta riqueza é muita luz, pouco estudo, o estudo espiritualmente que Deus me deu. E comecei a trabalhar com 20 anos. 20 anos de idade, quando eu acordei, viu, da vida material para a vida espiritual. Toda a vida gostei de tudo arrumado. Uma pessoa feliz, com muito amor a Deus, as pessoas, tem muito amigo. E isso eu sou muito feliz. Uma palavra tão linda, já quase esquecida, me fez recordar. Contendo 7 letrinhas e todas juntinhas se lê cativar. Cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou. Responsável tu és pelo que cativou. Num deserto tão só, entre homens de bem, Vou tentar cativar, viver perto de alguém. Vou tentar cativar, viver perto de alguém. O meu conhecimento de doutrina espírita teve início em 1994, no Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui em Picos. Então, naquele momento, eu despertei para essa doutrina consoladora e que me vi dentro desse contexto espiritual que tanto eu procurava. Me identifiquei com a sua filosofia, com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, com os seus princípios que norteiam todos nós. Então, a partir de 1994, eu conheci um amigo chamado Horácio Cruz e que comecei o trabalho dentro da Casa Espírita, ao estudo, participando dos eventos, e a partir de então, até a presente data, tenho frequentado, tenho estudado, tenho trabalhado dentro desse movimento espírita na cidade de Picos. Então, o que eu conheço da doutrina espírita em Picos teve origem no princípio da década de 80, por pessoas comprometidas com esse segmento doutrinário, as pessoas de Ismael, Horácio, Douglas Nunes, o Pedro Paulo, entre outros. Mas só a partir de quando eu adentrei no Espiritismo. E hoje fazemos parte do Centro Espírita Chico Xavier, que teve por consequência o Paulo de Tarso, do Paulo de Tarso. Estamos, junto com outros companheiros, nessa doutrina consoladora, estudando, trabalhando, divulgando, que é o princípio básico dessa doutrina, a sua divulgação, como diz o Espírito Emmanuel. A maior caridade que nós podemos fazer a essa doutrina é a sua divulgação. E isso o Centro Espírita Chico Xavier tem feito, através dos seus trabalhos, dos seus seminários, das suas feiras. O movimento espírita daria para estar mais desenvolvido, ter mais colaboradores, mas como as dificuldades dos nossos compromissos, as dificuldades do comprometimento com a causa, que a doutrina exige, da disciplina, de renúncia, de tempo dedicado ao mesmo, então poucos têm se doado. Naquele momento, quando surgiu o Espiritismo em Picos, então é uma concepção minha,
As pessoas iam à casa espírita mais pela curiosidade, em busca do fenômeno, em busca do desconhecido. Enquanto que a doutrina espírita não é apenas isso. A doutrina espírita é mais estudo, é mais preparo espiritual, interior. E as pessoas precisam se dedicar. E nem todos estão predispostos a isso, ao estudo, à dedicação, à disciplina que a doutrina espírita exige. Então, as pessoas vêm, assistem e passam. Então, muitos não se adequam aos seus ensinamentos, aos seus princípios. Então, esse lado da curiosidade eu acho que já ultrapassou. Então, os que frequentam são realmente aqueles que vêm em busca de um conhecimento mais profundo, além do fenômeno. Em outubro de 1978, eu desembarcava em Picos, vindo de São Paulo, trazendo uma caixa de livros espíritas, né, livros da codificação, e para distribuir para as pessoas aqui na cidade. Muitas pessoas receberam, outros receberam com indiferença, e outros ainda até recusaram os livros, né, porque era livro espírita. Então eles estavam ainda muito assim ligados à religião católica e achavam que não deveria receber aqueles livros. Mas os livros foram entregues, serviu para difundir, né, alguém ainda hoje falam, né, os livros que foram presenteados. E aqui não tinha centro espírita, as pessoas desconheciam a doutrina, por assim dizer. Somente depois, foi no dia 13 de janeiro, uma quarta-feira de 1988, eu me lembro dessas datas porque eu sempre anotava, datas bem relevantes, né? Eu anotava como se fosse um diário. E me encontrei com Luiz Vianney Nunes, que antes de ser meu amigo, era meu primo, né? Espírita, fervoroso, trabalhador da doutrina, que me chamou para participar de uma sessão no Centro de Estudo e Assistência Espiritual, ali na rua Luiz Nunes, 742. Eu desconhecia a existência desse centro, não sabia, mas eu fui, estive lá naquela noite, estava até chovendo, me lembro, fomos de carro, e nos fundos da casa tinha um corredor, nos fundos, tinha uma garagem, 2 metros por 5. E a sala de passe ainda era menor, 1,5 metro por 2 metros, era muito pequeno. Mas o salão chegava a comportar umas 15 pessoas. Depois, soubemos, né, da doação de um terreno que a prefeitura tinha feito, né, tinha doado para o Centro Espírita, para a construção da sede própria. Então nós nos reunimos, passados os meses, né, nós nos reunimos e começamos a buscar, né, doações de tijolos, de areia, pedras, ferro, cimento. E através de Valdemar Rodrigues de Souza Martins, que emprestava o caminhão, nós conseguimos juntar tudo isso e levamos para lá. Deixávamos num depósito ali no Parque de Exposição. E as armações de ferro, nós começamos, né, já a trabalhar, né, na construção do centro. As armações a gente fazia lá na Universidade Federal. Arrastamos as armações em linha reta até o terreno. Não tinha parede, não tinha muro, não tinha casa, não tinha cerca, era só mato naquela época, né? O Parque de Exposição inexistia até então. E eu me lembro bem que nós fazíamos mutirão, né, para a construção do centro, e sempre às 11 horas, meio-dia, chegava o seu Nilson Barros, com a dona Ernestina, sua esposa, né, trazendo a comida, né. Estávamos sempre presentes, auxiliando, como podia, na construção do centro. Foi um movimento muito grande, a construção do centro naquela época. Nós não parávamos. E tínhamos os trabalhadores, pessoas que se dedicavam de corpo e alma na construção.
Nós podemos citar aqui vários nomes: o Horácio Cruz, são a Francinete, a Dona Cristina, a Giselda, Eliseu, o Araújo, a Nilza, a Conceição Hipólito, Luiz Bernardes, Cosmo Damião, Chagas Varão, José Ribamar e o Pedro Paulo, que era uma montanha de paciência, né? Um homem que se dedicava de corpo e alma na construção do centro. E tudo fez para que se concretizasse esse ideal, a construção do primeiro centro espírita na cidade de Picos. A origem do Centro Espírita Chico Xavier, ela, historicamente falando, ela tem dois momentos. O seu início aconteceu em 14 de maio de 1991, pelo seu fundador, José Horácio Cruz, que era trabalhador do primeiro Centro Espírita, Centro de Estudo e Assistência Espiritual, que ainda reside na sua sede atual, Parque Exposição. E o Horácio ajudou também na construção desse centro. Só que, posteriormente, ele teve a necessidade de criar outros grupos de estudo, que até então, no centro de estudo coordenado na época por Ismael, Pedro Paulo, Douglas Nunes, já estavam com, digamos que, tudo dentro dos seus padrões, já não tinha mais espaço para novos estudos. E Horácio decidiu criar um outro centro, no centro da cidade, para viabilizar as pessoas que não tinham como ir até aquele bairro e criar grupo de estudo. E ele criou, então, na época, o Centro Espírita Cristão Paulo de Tarso, na rua Santo Antônio, na época. Esse centro foi fundado em 91 e, basicamente, começou a ter uma grande repercussão. O Lar Assistencial Maria de Nazaré, nós iniciamos as atividades no ano de 2014, janeiro de 2014, né? Vamos fazer 4 anos de atividade em 2018. Mas eu já participo do movimento espírita, aliás, da doutrina espírita desde 1992. Foi onde eu iniciei meus primeiros passos, né, junto a essa doutrina maravilhosa que tanto admiro e que a gente se encanta a cada dia, né? Quando a gente passa a conhecer a doutrina, nós percebemos o quanto ainda não sabemos, o quanto temos que aprender e como ela nos fortalece e nos explica o sentido da vida. Vale a pena lembrar do início, né, do começo, as pessoas quando eu comecei. Então nós sabemos que o início, a primeira casa espírita, quem trouxe essa semente por uma providência divina foi o nosso irmão Ismael Clementino, né? Na época ele recebeu um auxílio muito grande do nosso irmão Dr. Eli, conhecido, né? O Dr. Eli Nunes, que também deu um auxílio muito grande. O nosso irmão Douglas Nunes também, que deu a sua contribuição, que está desde o início também desse estudo. Dona Conceição, a nossa querida Nilza Azevedo, né? Então são várias as pessoas que vêm plantando e regando essa sementinha na cidade de Picos e que, graças a Deus, está prosperando e muito mais vai poder fazer em prol da humanidade. E como a Casa Espírita, a doutrina espírita, ela tem a essência, a caridade, né, o bem, o amor ao próximo, foi, além dos trabalhos espirituais que a Casa realiza, nós adentramos outros trabalhos sociais que faz parte do trabalho da Casa. Hoje, nós temos trabalhos que há mais de 25 anos nós iniciamos, trabalhos fixos, de verdade, que é na evangelização infantil nós atendemos 60 crianças nesse atendimento. Nós evangelizamos essa criança, nós educamos essa criança, fazemos algumas atividades educativas e servimos 11 horas, 11h30 o almoço para essas crianças, para que elas voltem para casa alimentadas. É um projeto da Casa da Evangelização Infantil. Desse mesmo projeto, que é um projeto da creche que foi construída 2 anos após a criação do Centro de Estudos e Assistência Espiritual, onde nós já acolhemos essas crianças há muito tempo. Nós temos hoje filhos de pessoas que já tiveram na creche há 20 anos atrás, que fazem parte, novamente, são filhos da creche. E esse trabalho nós também atendemos na quarta-feira, todas as quarta-feiras, nós temos um projeto da SOPA que se estende também a isso.
Então nós acolhemos 40 crianças que elas são cadastradas na casa, elas recebem toda quarta-feira a sopa. Após o encontro na creche, elas são evangelizadas, nós fazemos palestras, além da prática da evangelização de palestras evangélicas, nós trazemos outras pessoas para falar de outros temas, para que possam orientar essas mães, esses pais, na prática da educação dos seus filhos. Após elas receberem essa orientação, que na verdade a sopa fraterna é mais uma forma de nós trazermos para perto de nós e nós também evangelizar, já que a doutrina espírita é essa reforma, essa mudança íntima. E aí elas recebem a sopa para que elas levem para casa e a gente serve uma sopa que seja proporcional para 6 pessoas. Né? E elas retomam a casa. E ainda fazendo parte desse trabalho social da creche, esse mesmo trabalho de sopa, né, de evangelização de sopa, nós adentramos outros bairros. Então a gente tem agendado na nossa casa os bairros mais necessitados, que nossa cidade tem muitos bairros necessitados, né, onde se todo mundo se reunisse, dava para todo mundo fazer um trabalho e acolher essas pessoas. Então nós temos agendado Oiticica, Cidade de Deus, a Morada do Sol, Papelão, e aí mensalmente nós nos reunimos e aí a gente faz uma proporção maior de sopa, nós fazemos 6 panelas de sopa grande, é um grupo de pessoas da casa, nos reunimos. Além disso, durante o mês, nós fazemos constantemente a campanha do agasalho, a campanha da roupa, a campanha do alimento. Se tiver a cesta básica, doações, a gente leva a cesta básica, nós levamos a roupa. Enquanto uma equipe entrega a sopa nos bairros, outra equipe está distribuindo a roupa para aquelas pessoas lá necessitadas. E aí é um trabalho também que nós fomos orientados espiritualmente e que é uma forma de levar para aqueles irmãos uma sopa também, né, uma sopa com energias fluidificadas para que possa fazer também a desobsessão desses nossos irmãos lá fora. O projeto todos esses projetos eles estão em papel na casa, da sopa nos bairros. A gente tem um projeto de, antes também, assim como nós fazemos na quarta, a gente fazer uma leitura evangélica e nós ainda não iniciamos isso. Nós levamos há mais de 25 anos a sopa para os bairros, mas nós queremos no próximo ano de 2018, antes da entrega da sopa, a gente também fazer o que nós fazemos aqui na sede da creche Nilza Azevedo, que é de responsabilidade aqui da nossa casa, na quarta-feira. Primeiro a evangelização, uma leitura evangélica rápida, para evangelizar, depois a sopa. O projeto Doutores da Alegria, que também é um projeto desta casa, é um grupo de pessoas da casa, e aí a gente também tem os voluntários, nós convidamos outras pessoas, que o trabalho social, o trabalho do amor, qualquer pessoa que esteja imbuída desse sentimento, ela pode e deve fazer. E aí nós nos reunimos 3 horas da tarde, toda quarta-feira no regional. Nós iniciamos esse trabalho, falamos com o diretor, ele acolheu, achei importante. E aí a gente se veste de palhaço, as meninas se vestem de palhaço, se vestem de outras e se caracteriza de outras coisas. E nós visitamos cada ala infantil, cada ala. Nós temos acesso também à UTI, tivemos acesso à UTI. Na UTI nós entramos fazendo uma prece. E depois que nós visitamos, levando a mensagem, levando o amor, fazendo o nosso trabalho bem sutil, a gente volta para uma sala pequena que tem lá de vacina, a gente faz uma leitura sutil do Evangelho e a gente faz uma prece e vibra por aquelas pessoas. Falar de Nilza Azevedo Pereira, criadora do Centro Espírita Chico Xavier, é muito satisfatório, muito gratificante, porque tive o prazer de viver com esse espírito iluminado, como eu dizia para ela, nessa indumentária carnal que ela tinha aqui na Terra, que era uma forma física de esplendor e de muito radiante. A Nilza, ela tinha grandes ideologias religiosas espíritas. Primeiramente, ela teve, após a criação do Centro Espírita Chico Xavier, ela ousou e teve a ideia de construir um orfanato na cidade de Picos. Conseguiu terreno, fez projeto, plantas de edificações, fez campanhas, mas infelizmente esse sonho não conseguiu seguir adiante. E isso ela sempre tinha como a esperança de um dia vir a conquistar essa idealização, que até então ela chamava o orfanato, era Orfanato Lar de Maria. Posteriormente, após grandes tarefas que ela desempenhou na Casa Espírita Chico Xavier, ela ajudou na construção do Centro Espírita Francisco de Assis. Quando ela foi para o Centro Espírita Francisco de Assis, esse ainda
precisava de grande auxílio, tanto na parte doutrinária, de conhecimento, porque o centro se encontrava quase que fechando por falta de trabalhadores na época em que ela esteve lá. Ela chegou, estruturou os trabalhos, conseguiu construir a sede juntamente com outros tarefeiros que também auxiliavam. E a Nilza era assim, sempre ativa, muito elétrica, muito enérgica. E ela também lançou 6 livros que trazem seu nome, livros de poesia, livros de contos, livros de vivência, que falavam de espiritismo e falavam de sua vida. Ela colocava sempre a doutrina espírita à frente da sua vida. Infelizmente, por compromissos espirituais, naturalmente, ela foi acometida de uma doença, de um câncer no fígado, que a levou para a pátria espiritual. Na época em que ela teve a primeira notícia sobre essa doença, conversávamos no seu apartamento e ela dizia: eu ainda tenho muito a fazer aqui e vejo que o tempo é curto. Teve até um livro que não consegui publicar ainda, que foi o livro Levanta-te e Anda, o último livro que foi publicado em obras póstumas. E esse livro, ela traz a sua vivência de quando vivenciou o espiritismo, relatos pessoais, mais uma biografia, né, de seus últimos anos de vida. Então ela tinha uma banquinha na Praça Félix Pacheco, que ela criou, mandou confeccionar essa banca, e essa banca ficava 24 horas na Praça Félix Pacheco, na divulgação da doutrina espírita, que é fundamental, que era esse o desejo dela, divulgar a doutrina espírita, levar o espiritismo adiante, sob uma nova roupagem, sob um novo nome, desmistificando e tirando os dogmas que muitas pessoas tinham e têm ainda hoje, em pleno século XXI, sobre o que é o espiritismo. De 19 a 25 de maio de 1988, realizamos a primeira feira do livro espírita aqui na cidade de Picos, na Praça Félix Pacheco. Poucos meses antes, em contato com o radialista Ted Drummond, recebi o convite para fazer um programa espírita na Rádio Difusora de Picos, apenas 8 minutos, né? Mas suficientes para a divulgação da doutrina espírita. E durante algum tempo nós apresentamos esse programa, né? Uma mensagem de vida e luz era o título do programa. É muito importante tomar consciência do que Jesus colocou e qual a proposta. Nas bem-aventuranças, ele coloca que bem-aventurados pobres de espírito. O que podemos compreender por pobres de espírito? Então ali ele coloca, nas suas palavras, a necessidade de entender que aquele que tem poder, aquele que tem apego material aqui na Terra, nada vai levar. Então nós achamos, as pessoas ainda estão muito voltadas para o materialismo, muito preocupadas, sem tempo para ir à casa espírita, sem tempo de estar no trabalho social, achando que o mais importante aqui é a conquista do bem material. E se engana, vive nessa ilusão de que isso levará também para o céu. De forma alguma, porque nós temos notícias e sabemos disso, que Maria de Nazaré, Madre Teresa, Irmã Dulce, materialmente não tinham nada aqui na Terra, a não ser a boa vontade de servir. E são os que estão nos melhores lugares, Chico Xavier, Amiano. Então precisamos compreender que essa luta, essa busca exacerbada que nós temos pelo materialismo, só nos compromete cada dia mais com a lei divina e nos distancia dos propósitos divinos e do céu. É isso? Então aqueles que desejam estar num bom lugar na pátria espiritual, que é a nossa morada definitiva, que comecemos a nos preocuparmos com a prática do ser pobre de espírito da arrogância, do orgulho, do egoísmo, da maledicência, pobre do espírito da ganância pelo materialismo. Então é preciso que nós sejamos humildes, caridosos e benevolentes para com todos, vivenciando o amor na sua plenitude. Nós consideramos que na Casa Espírita uma das principais atividades é a doutrinária, porque nós tomamos consciência através dos evangelhos que são colocados, a consciência da necessidade da reforma íntima,
Essa reforma íntima que nós fazemos à luz do Evangelho, da Boa Nova, que vai nos tornando melhores e que vai fazendo a nossa evolução espiritual. E para isso nós viemos, para a nossa evolução espiritual e um dia estarmos na melhor morada da casa do meu Pai. Lembrando também que Espiritismo é amor e caridade, então o trabalho social é fundamental também para ser desenvolvido na casa espírita. É interessante também, o que nós observamos hoje, é que já há um avanço. Como eu falei, essa expansão do movimento espírita na cidade, já percebemos que todas as casas estão lotadas. São 4 casas e para onde nós vamos, nós percebemos que todas elas já estão lotadas. Isso é um bom sinal. Há pouco tempo, nós presenciávamos 10 pessoas dentro da casa espírita. Hoje, em cada mediúnica, em cada doutrinária, estão lotadas. Então, isso já é um bom sinal. É um bom sinal de que a Boa Nova está sendo plantada e essa sementinha está dando resultados e bons frutos.